Bom, então nesse vídeo a gente vai fazer um código aqui para compactar e descompactar arquivos. E além disso, a gente vai fazer um código para remover arquivos que a gente queira. Primeiramente, eu já criei aqui alguns arquivos .txt que a gente vai utilizar para manipular e aí conseguir, além de compactar esses arquivos aqui em um único arquivo, a gente consiga também remover todos eles aqui para não ficar ocupando espaço aqui no nosso computador, certo? Então, primeiramente eu vou criar aqui um nome do arquivo Python, então eu vou chamar de main.py, vou dar o Enter aqui, e aí ele criou esse arquivo aqui pra gente, ok? Agora o que a gente vai fazer é desenvolver aqui um script para que a gente consiga fazer essa ação que a gente quer, ok? Então, primeiramente eu tenho que importar aqui uma biblioteca chamada de import OS. Essa biblioteca OS a gente utiliza para conseguir interagir com os comandos aqui do próprio computador, ok? No meu caso, eu utilizo o Linux. Então, o Linux eu posso fazer algumas ações aqui na linha de comando, igual o Windows também tem. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é listar os arquivos que está dentro da pasta. Então, eu estou dentro dessa pasta aqui, tutorial, e aí dentro dessa pasta eu tenho esses arquivos aqui, ok? Da mesma forma, a gente pode fazer de uma forma mais visual. Então, o próprio VS Code ele consegue também, dentro da pasta que eu já estou, né, que é a pasta tutorial aqui, que é essa pasta tutorial aqui, dentro dela eu tenho também esses arquivos aqui, ó, ok? Então eu estou fazendo uma visualização tanto da forma gráfica aqui, quanto pela linha de comando aqui do Linux, ok? No Windows, isso daqui também é possível ser feito. Eu só não lembro qual é o comando aqui, mas existe um comando também para listar aqui, ok? Mas o Python, essa biblioteca import OS aqui, que eu estou utilizando, que é a biblioteca OS, ela também tem um comando aqui, ou seja, ela também tem uma função que faz isso para a gente. Lista tudo que tem dentro dessa pasta aqui. Como esse arquivo main.py, que é esse arquivo que está dentro dessa pasta aqui, eu posso listar tudo que está dentro dela utilizando o seguinte comando, os.list dir, ok? Então esse comando aqui, os.listdir, ele lista todos os arquivos que estão aqui da nossa pasta. Só para ficar mais visual aqui, eu vou pegar e vou maximizar aqui um pouco mais esses textos aqui, ok? Então agora está mais interessante de olhar aqui para o código. Então essa função aqui, que é um método, certo? Da biblioteca OS, ele faz o seguinte, ele pega todos os arquivos e lista aqui para mim, utilizando o Python. Diferentemente do caso que eu fiz anterior, que foi utilizando aqui a linha de comando, certo? Aqui também eu posso fazer isso daqui e listar, mas no caso eu vou utilizar então esse comando aqui do Python para listar todos os arquivos que estão aqui. E aí eu coloco o print aqui, que é para printar. Quando eu executar esse comando aqui, quando eu executar esse arquivo, na verdade, Python man, então ele vai me dar aqui uma lista Python com todos os nomes dos arquivos que estão dentro dessa pasta, ok? Vocês podem ver que esse .vs code aqui é essa pasta oculta aqui. Essa pasta oculta aqui é o próprio VS Code que cria para configurar o VS Code para esse determinado diretório aqui, ok? Mas pode descartar isso daqui. O que a gente vai trabalhar é com esses arquivos aqui. Bom, então agora que a gente listou os arquivos, a gente pode fazer o seguinte. Primeiramente eu vou criar aqui uma função que é para compactar os arquivos. Então eu posso criar aqui um def compactar arquivos, dois pontos. Então agora eu tenho aqui uma função que vai fazer a ação de compactar meus arquivos, certo? Por que eu vou criar funções aqui? Porque isso daqui fica mais fácil de a gente manipular futuramente, ok? Dá de modularizar melhor o código criando funções aqui. Bom, para isso, para que eu consiga compactar arquivos ou descompactar, eu tenho que utilizar uma outra biblioteca aqui, que no caso é a biblioteca zipfile. Então eu posso chamar aqui o from zipfile import zipfile, ok? Então essa biblioteca aqui, isso daqui é uma classe da biblioteca zipfile, ela é responsável por compactar ou descompactar arquivos aqui. Como é que eu posso fazer para compactar então um arquivo com essa biblioteca zipfile? Eu vou fazer da seguinte forma. Já que, primeiramente, eu printei aqui, né? No caso, eu tenho que salvar isso tudo aqui em uma lista. Então, eu tenho que chamar aqui lista
arquivos. Bom, então anteriormente eu estava printando e agora estou salvando essa lista aqui de arquivos que eu peguei aqui do meu diretório e estou salvando nessa variável aqui. Agora que eu tenho isso daqui salvo aqui nessa variável, eu posso abrir o meu arquivo, eu posso compactar o meu arquivo que eu queira, ok? Os arquivos que eu queira. E para isso eu posso utilizar o if, e aí eu chamo o zip file. E aqui, como parâmetro, dentro dessa função, não, dessa classe aqui, zipfile, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que dar o nome do arquivo que eu quero compactar. Então eu vou colocar aqui arquivos compactados, ok? E eu quero escrever nesses arquivos compactados, certo? Então eu vou dar um nome aqui e vou falar qual é o modo que eu quero que esse arquivo seja aberto. Então eu quero que ele seja aberto como escrita, eu quero escrever nesse arquivo que eu vou criar aqui. E aqui eu posso dar um nome para ele, arquivo comp, que é arquivo compactado, ok? Dessa forma eu vou só minimizar essa parte aqui. Dessa forma eu já criei o arquivo que eu vou compactar todos os arquivos que eu tenho aqui, que é esse .txt. Então, o que eu tenho que fazer agora é pegar e criar um for e percorrer todos os arquivos .txt que eu quero compactar. Então, eu vou colocar for arc in lista arquivos. Esse for está fazendo o seguinte, como isso daqui é uma lista, o for ele consegue percorrer toda uma lista. E aí eu estou falando para cada elemento da minha lista, eu quero salvar nessa variável aqui. E aí eu vou fazer uma determinada ação aqui, que é, no caso, verificar se o arquivo que está nessa lista é um arquivo .txt. Para isso eu posso fazer da seguinte forma. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, o if aqui. E aqui o arquivo. E eu posso abrir e fechar chaves aqui. Colocar -4, 2 pontos. O que isso daqui está fazendo? Ele está pegando de cada texto, de cada um desses textos aqui, certo? Ele está pegando os últimos 4 dígitos, ou seja, vai pegar o txt ponto. Nesse caso aqui do main.py, ele vai pegar o ypyn, ok? E aí o que eu quero fazer é verificar se os últimos dígitos de cada um desses arquivos são iguais ao .txt. Se forem iguais, então eu vou fazer uma ação. E qual é a ação? Eu quero que o arquivo _comp, que é o arquivo que eu criei aqui em cima, ele seja escrito nele, né? Write, e vai ser escrito o arquivo meu aqui, que eu estou percorrendo a lista. Então eu vou passar para dentro como argumento aqui o arquivo que eu quero compactar, que eu quero jogar para dentro desse arquivo aqui, ok? Então é isso que ele vai fazer. No primeiro for, ele, por exemplo, se ele pegar primeiro esse elemento aqui, esse nome aqui, então ele vai verificar os últimos 4 dígitos desse nome aqui é igual a .txt, ele vai verificar que sim. Então esse if vai entrar aqui, ok? E aí ele vai verificar novamente aqui, ou no caso, então ele vai pegar o arquivo arc.com que eu criei aqui, né? Comp, e aí ele vai escrever nesse arquivo o arquivo que em questão aqui, porque o for ele verificou aqui, ele pegou primeiro esse nome aqui, por exemplo, certo? Então, para mim compactar um arquivo, eu tenho que escrever no arquivo que eu criei, write, o nome do arquivo que está na pasta. Então ele vai pegar esse arquivo aqui, que tem no momento aqui esse nome aqui, arc, ok? Bom, então a gente já fez então a nossa função aqui que compacta os arquivos para a gente. E qual é o arquivo que ele vai compactar? É o .txt. Por exemplo, se você tiver um outro tipo de arquivo que queira compactar, por exemplo, arquivos.py. Então seria aqui py.py, né? Vocês podem ver que tem 3 elementos aqui no arquivo.py. Então vocês têm que colocar aqui o 3 aqui, ok? Então ele vai verificar o último, o penúltimo e o antepenúltimo
o antepenúltimo dígito aqui do caractere, na verdade, certo? Do nosso arquivo aqui, no caso aqui, ó, último, penúltimo, antepenúltimo. Então ele vai verificar aqui, realmente, esse arquivo aqui, mem.py, tem os 3 últimos caracteres igual a .py, ok? Mas no caso a gente vai verificar o .txt, então aqui seria 4, então txt. Bom, então nesse momento aqui a gente já consegue compactar os nossos arquivos aqui. Vocês podem ver da seguinte forma, eu posso chamar aqui o compactar arquivos, que é a nossa função aqui, e a partir dessa função, quando eu rodar esse código aqui, deixa eu só deletar isso daqui, e eu vou colocar aqui um Python main. Quando eu executar, vocês vão ver que nessa posição aqui vai aparecer um novo arquivo zip. Então, executando, bora ver qual é o erro. Bom, então o erro que aconteceu aqui é que eu coloquei aqui em minúsculo, aqui tem que ser em maiúsculo, certo? E aqui eu vou deletar essa parte bem aqui. Zip, e aqui tem que ser maiúsculo também, file. Ou seja, eu tenho que chamar, na verdade, esse nome aqui, e não esse nome aqui. Esse nome aqui é o nome do módulo, e esse nome aqui é o nome da minha classe. Então eu tenho que chamar o nome da classe aqui, ok? Por isso deu aquele erro. Vamos novamente tentar aqui. Então agora vocês podem ver que ele criou aqui o nosso arquivo compactado, certo? Bom, a gente já fez então a primeira parte aqui. Qual é a próxima parte que a gente pode fazer aqui? Ao invés de compactar o arquivo, eu quero descompactar. Então eu posso criar aqui uma outra função que faça isso para mim. Então eu posso criar aqui def descompactar arquivos. Então eu posso utilizar o with e aí novamente utilizar a classe zip file, e dentro dessa como parâmetro aqui para minha classe, eu tenho que passar o nome do arquivo que eu quero descompactar. Qual é o nome do arquivo? É esse mesmo aqui. Então eu vou só copiar aqui para ser mais rápido. E uma outra coisa que a gente tem que passar agora aqui, ao invés de W, a gente tem que colocar R, porque ao invés de querer escrever no meu arquivo, o que eu quero fazer agora é ler. Então eu vou ler do meu arquivo agora. E aí eu vou dar um outro nome aqui, arquivo descomp. Ok? Então agora eu tenho aqui que a minha classe zipfile pegou lá o arquivo que eu tenho, que é esse arquivo aqui, que ele pegou agora. Ele está lendo agora, ao invés de escrever, ele quer ler esse arquivo, e aqui eu dei um outro nome aqui para ele. Para agora, o que eu tenho que fazer é pegar esse arquivo e utilizar um método aqui da classe zipfile. E o método que eu tenho que utilizar para extrair os arquivos desse arquivo compactado é esse método bem aqui, ó, extract to. Então eu utilizo ele para extrair os arquivos que estão compactados dentro desse arquivo aqui, que eu estou passando aqui como um parâmetro, ok? Quando eu faço essa ação aqui, isso já vai fazer com que os arquivos que fazem parte desse arquivo compactado aqui, eles sejam descompactados. Eu vou colocar, então aqui ó, eu posso definir a minha função descompactar arquivos, sempre lembrando de abrir e fechar parênteses, e aí eu vou deletar todos esses arquivos aqui. Só um minuto, eu vou deletar todos esses arquivos para que vocês vejam que realmente esses arquivos que foram deletados vão ser descompactados e colocados novamente aqui na minha pasta do tutorial aqui, ok? Bom, então tendo deletado os arquivos aqui, agora que eu criei essa função, eu posso chamar ela bem aqui, e aí ela vai pegar esse arquivo compactado aqui, que é esse mesmo aqui, e vai descompactar todos os arquivos para dentro dessa própria pasta aqui, tutorial, ok? Isso vai acontecer porque eu estou chamando essa função nesse momento aqui. Se eu não chamasse ela aqui, não ia acontecer nada. Mas, como eu chamei, ele vai descompactar todos os arquivos. Quando eu executar isso daqui, vocês vão ver que nessa posição aqui vai aparecer os arquivos descompactados. Executando, vocês podem ver que ele descompactou todos os arquivos.
ok? Bom, então o que eu posso fazer agora, além disso? Eu posso fazer com que tenha uma função que remova esses arquivos que não estão compactados, que no caso são esses arquivos aqui. Por que isso? Por exemplo, se eu quiser compactar vários arquivos de uma pasta e depois deletar, eu não vou precisar ir lá na pasta e deletar um por um. Eu vou conseguir deletar todos eles através do meu código aqui, ok? Então a próxima função que a gente vai criar é uma função que deleta os arquivos que não foram compactados. Ou, quer dizer, os arquivos que não estão compactados, certo? Ele vai deletar. Então eu vou definir uma outra função aqui, def, e aqui remove arquivos. E essa função ela vai ter esse objetivo de remover os arquivos. E para isso eu vou fazer um novo for aqui. E aqui eu vou criar arquivos, né? Arc remove lista. Então, novamente eu vou listar, vou verificar todos aqueles arquivos que estão na minha lista, que eu estou listando nesse momento aqui, né? Primeiramente eu listei aqui. Eu vou listar novamente, vou percorrer todos esses elementos da minha lista aqui. E para todos esses elementos eu vou verificar novamente se if arc remove os quatro últimos dígitos, eles são iguais a t.txt. Ok? Se eles forem todos iguais, aí, se caso os quatro últimos elementos aqui, caractere aqui do nome aqui for igual a .txt, a ação que eu quero fazer é remover, certo? Eu quero deletar todos esses arquivos .txt aqui. Então, para isso, eu vou pegar novamente aqui a biblioteca os.remove. Então, o remove vai fazer a ação de remover. E quem é que eu quero que ele remova? O arquivo remove, ok? Então, esse arquivo aqui, caso ele tenha a extensão .txt, o meu if vai entrar em ação e vai pegar o os.remove e vai remover esse arquivo aqui da minha pasta, ok? Então é só isso que a gente tem que fazer aqui para que ele consiga remover os arquivos .txt, ok? Então, para remover eu tenho que novamente chamar aqui a minha função arquivo remove e aí eu tenho que executar aqui python.main e aí quando eu executar isso daqui, vocês podem ver que ele removeu realmente todos os arquivos .txt. Da mesma forma que no outro anterior, né? Caso vocês queiram remover outros tipos de extensão, então vocês têm que trocar bem aqui e verificar. Por exemplo, se for Python, então tem que verificar até o dígito ponto aqui. Quantos elementos tem? No caso tem 1, 2, 3. Então tem que colocar aqui, no caso, 3, certo? No caso do .txt tem 4 aqui, então ele vai verificar os últimos 4 elementos, caractere aqui do nome que eu estou verificando aqui. Além disso, a gente pode criar uma coisa mais rápida aqui para que a gente consiga utilizar esse código sem precisar ficar comentando ou descomentando aqui esses nomes aqui, certo? Como é que eu posso fazer isso daqui? Para que eu não precise fazer comentários ou não. Eu posso criar uma lógica aqui para que eu consiga selecionar determinada ação que eu queira. Então, para isso, eu vou colocar aqui para que o usuário, quando rodar esse código, tenha uma descrição do que isso daqui faz aqui no nosso terminal, certo? Bom, então as ações que a gente tem aqui, eu vou printar só para listar aqui quais as ações que existem aqui. Esse barra invertida T é o mesmo que um tab aqui que o Python faz. Por exemplo, se eu quero dar um tab aqui, ele vai fazer isso daqui para mim, certo? Ele vai criar esse espaço aqui. Então, como é que eu posso fazer isso utilizando o código? Eu coloco barra invertida T, ele vai dar esse tab para a gente aqui, ok?
E aí eu vou colocar aqui o mais. A primeira coisa que o meu código faz é... E aí que eu vou colocar a extensão que ele compacta. Uma outra coisa que ele faz é... descompactar. E por último, o que ele faz também é remover .txt. Então são essas as ações aqui desse código. É claro que vocês podem estender isso para outros tipos de extensões aqui, ok? No caso eu estou usando como exemplo compactar ou descompactar arquivos .txt, além de remover. Então, o que a gente tem que fazer agora para conseguir fazer com que o nosso código fique mais geral, né, o uso dele? Eu posso pedir para o usuário se ele quer descompactar ou compactar ou remover. Para isso eu posso utilizar o input aqui do Python. Então, para compactar, eu vou criar aqui uma variável comp, e aí eu vou pedir para o usuário input, que ele digite, né, se ele quer ou não compactar o arquivo. Então, eu vou perguntar aqui, deseja compactar os arquivos .txt, e aí eu vou colocar aqui para que se ele quer, ele coloca um S, e se ele não quer, ele coloca um N. Então essa é a ação. Se ele quiser, ele vai digitar S e vai dar Enter. Se ele não quiser, ele vai colocar N e vai dar um Enter também, ok? Caso ele, aí então eu vou utilizar aqui o condicional se caso ele colocar um sim, ou seja, se o comp, que é a minha variável aqui, for igual a S, então a ação que eu quero que ele faça é compactar arquivos, ok? E caso não seja essa, então ele não vai fazer nada, ok? Essa mesma lógica aqui eu vou criar para as duas funções que eu criei, que é a descompactar e a remover. Então, eu vou fazer aqui também. E no caso eu vou perguntar se ele deseja descompactar os arquivos, ou o arquivo agora, né? Porque no caso, esse código aqui ele vai conseguir descompactar um arquivo por vez. Então, o arquivo zip. Se ele quiser, ele vai colocar S. Se ele não quiser, ele vai colocar um N. E por último, e aqui eu vou colocar desc. E aí eu vou colocar aqui desc. E por último aqui, ó, ao invés de chamar a função compactar, eu vou chamar a função descompactar, ok? E por último aqui eu vou colocar um rm de remover. E aí eu vou perguntar se ele deseja remover os arquivos .txt. Se ele quiser, ele vai colocar aqui sim, o S. E se ele não quiser, ele vai colocar o N aqui. E no caso agora aqui, eu vou verificar se a minha variável rm é igual a S. Se caso for igual a S, então eu vou chamar lá a minha função que eu criei, que é responsável por remover os arquivos .txt aqui. Ok? Então dessa forma aqui, a gente pode ver que fica mais dinâmico o nosso código. Não vai ficar precisando a gente toda vez ficar comentando ou descomentando aqui os arquivos, ou as funções aqui, certo? Quando eu executar isso daqui, eu vou só minimizar um pouco mais aqui o texto, para ficar mais fácil de visualizar aqui, ok? Então o que eu vou fazer agora é chamar aqui a função, o código na verdade, e vou dar um Enter aqui. A primeira coisa que ele está perguntando aqui, só um minuto aqui, eu vou dar um Ctrl C aqui só para melhorar aqui esse código. Então aqui ele faltou o /t, e aqui o mais e um espaço, ok? Voltando lá, se eu executar novamente aqui, então ele vai mostrar aqui só um minuto, eu vou novamente aqui verificar. Eu vou verificar novamente aqui, tá faltando esse print aqui. Print. E aí, para aparecer então essa descrição aqui também. Vou executar novamente e agora sim tem a descrição aqui e vai mostrar quais as ações que eu posso fazer aqui, ok?
Então, ele está perguntando aqui se eu desejo compactar os arquivos. No caso aqui, como já está compactado, eu vou falar que não, eu não quero compactar o arquivo. Ele vai perguntar aqui se eu desejo descompactar. Como eu tenho um arquivo compactado, então eu vou pedir para que ele descompacte. Então eu vou colocar um S aqui. Quando eu dar um Enter aqui, vocês podem ver que ele descompactou os arquivos aqui, ok? E ele vai perguntar novamente se eu quero remover esses arquivos descompactados. Eu vou colocar um N aqui, ok? Então, agora eu vou deletar esse arquivo compactado aqui, para a gente começar do zero, certo? Bom, então a gente tem aqui que os arquivos estão descompactados, e eu quero remover os arquivos que já foram compactados, certo? Para liberar espaço aqui no meu sistema operacional. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um Enter aqui no meu código, e aí ele está perguntando se eu desejo compactar os arquivos. Eu vou colocar aqui sim, eu quero que esses arquivos sejam compactados. Ele compactou aqui. Ele está perguntando, eu desejo descompactar? Não, não desejo. Então, não. E por último ele está perguntando se eu desejo remover os arquivos. Então, eu vou colocar aqui sim, porque eu quero liberar espaço aqui. Então eu tenho agora que os meus arquivos dessa pasta aqui foram todos compactados e os arquivos que estão descompactados foram removidos. Isso daqui vai fazer com que eu tenha mais espaço no meu sistema operacional aqui, ok? Então, o que vocês podem fazer agora, a partir dessa estrutura aqui que eu criei, é otimizar esse código para fazer uma determinada ação que vocês queiram, ok? Fazer umas melhorias, por exemplo, criar uma função que remova arquivos.zip, que nesse caso aqui. Você então pode criar uma outra função aqui, remove, e adicionar bem aqui perguntando se a pessoa ela quer remover os arquivos compactados, ok? Bom, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido como trabalhar aqui com a biblioteca OS e além dela a biblioteca ZipFile aqui do Python, e até a próxima videoaula. Falou!